Boa tarde. Avancemos com Vidas Secas de Graciliano Ramos. Capítulo 2. Fabiano. Essencial capítulo para compreendermos a essência do ser da personagem de Fabiano. Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de creolina, e se houvesse achado o animal, teria feito curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou 2 gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam chap-chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô do vaqueiro e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas como essa, afastando o mato com as mãos. O sofrimento de Fabiano e da família de Fabiano era sofrimento passado de geração para geração. Sempre famílias vivendo em muito absoluta e extrema pobreza. Retirantes. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Fabiano já transmitia essa educação para seus filhos. Mais pobres, empobrecidos culturalmente e espiritualmente, embrutecidos e semi-animalizados no semiárido e sertão de clima desértico do Nordeste. Que texto genial! Vidas Secas de Graciliano Ramos. Importantíssimo para compreendermos sobre o Brasil. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô do vaqueiro e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chap-chap. Os 3 pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, precarizado em absoluto, com a família morrendo de fome, comendo apenas raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura, pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o à albinga, pôs-se a fumar regalado. Você é um homem, Fabiano. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. A menor possibilidade de sobrevivência, o estado espiritual de Fabiano se enriquecia. É o que diz aqui. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos.
Mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se e encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra, um ser menor, uma coisa. Tão logo Fabiano se enriquecesse, ele se empobrecia. Por quê? Porque ele tomava consciência efetivamente do que ele era. Um ser embrutecido, empobrecido culturalmente. Um analfabeto, passando essa educação empobrecida para os filhos. Olha como é que o autor do texto nos traz um retrato do Brasil da época da década de 30 do século XX. E ainda que se mantenha em certo grau e medida. Texto de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, essencial para compreendermos sobre o Brasil, sobre o Nordeste brasileiro. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Enriqueceu-se espiritualmente, porque viu possibilidade de sobrevivência. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando bem assim: você é um bicho, Fabiano. A consciência semi-animalizada voltou. Isto para ele era motivo de orgulho. Olha o escape. Dentro de um contexto de consciência semi-animalizada, Fabiano retomou a consciência semi-animalizada. Mesmo assim, o ser dele busca um escape. Então ele vê motivo de orgulho em ser embrutecido. Por quê? Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades, capaz de sobreviver em ambiente precário, escasso e hostil. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha, muito regalado e orgulhoso. Até em circunstância de muito absoluta extrema pobreza, o ser humano busca um escape para se orgulhar de si próprio. Um bicho, Fabiano, um bichão. Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passara uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos e serviços, o seu trabalho, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O desespero do trabalhador em estado de semi-escravidão. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o. Entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipás, os mandacarus e os xique-xiques. Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, sim, a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Ele, sim, a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Chac-chac, chape-chape, chap-chap. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam 2 arcos, os braços moviam-se desengonçados, parecia um macaco, parecia um primata. Entristeceu-se.
considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, vagueando vagueantemente, como um judeu errante. Olha a referência aos Hebreus. Podemos entrelaçar a história de Vidas Secas com a história de José do Egito, 3.700 anos para trás, e a história de Moisés do Nilo, 3.300 anos para trás. Vejam como os textos vão se entrelaçando. Moisés do Nilo, 3.200, 3.300 anos para trás em relação a nós. José do Egito, 3.600, 3.700 anos para trás em relação a nós. Vidas Secas, 1938, século passado, século XX, década de 30. Região desértica, região de muito absoluta e extrema pobreza. A sina de Fabiano era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como um hebreu judeu errante. Um hebreu peregrino em terra estrangeira. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspede. Sim, senhor, hóspede que demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias, poucos barulhos e alguns barulhos. Onomatopeias. Fabiano era onomatopaico. Proferia sons guturais. Se comunicava muito pouco por palavras. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez muito perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Um dos filhos de Fabiano ficou curioso. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o, apenas pela curiosidade. Curiosidade é muito perigoso. Você tem que ser mais bruto do que o seu pai para poder sobreviver. O menino estava ficando muito curioso, isso é perigoso, muito encherido. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Isso é muito perigoso. Repeliu-o vexado. Esses capetas têm cada ideia. Esses capetas só têm ideias. A curiosidade matou o gato. Fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Para de curiosidade. Sons guturais. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. Fabiano lembra da infância e das curiosidades
que ele tinha, perguntava ao pai, mas o pai não respondia, interrogando-o inutilmente, debaldemente. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas. Ecô. A cachorra-baleia saiu correndo entre os alastrados equipais, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos, voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deveriam proceder assim. Era bom eles saberem que deviam proceder assim, sem curiosidade, apenas sobrevivendo o dia a dia. Fabiano queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim. Alargou o passo, deixou a lama seca da beira do rio, chegou à ladeira que levava ao pátio, ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente a novilha estava curada com a reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Ecô. A baleia voou de novo entre as macambeiras, inutilmente. Li errado, mil perdões. Baleia voou de novo entre as macambeiras, inutilmente. Baleia voou de novo entre as macambeiras, inutilmente. As crianças divertiram-se, animaram-se e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil. Bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar, uma égua que não fora ferrada, nem levara sela. Haveria na caatinga um barulho medonho. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos. Fabiano estava preocupado com a educação dos meninos, com medo de eles se tornarem curiosos demais, de eles começarem a querer se letrarem, se aprofundar culturalmente e ficarem frágeis para a sobrevivência. Agora Fabiano queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada, entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio. Deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos. E eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. A ignorância para Fabiano fazia sentido, porque a ignorância para Fabiano era o suportar o peso da sobrevivência do dia a dia. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Fabiano tinha o direito apenas de sobreviver, sempre em circunstância de muito absoluta extrema pobreza. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca mais ficaria satisfeito. Só se preocuparia em aprender e ficaria frágil para sobreviver. Não sobreviveria. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Que fique consignado aqui este registro.
No vídeo passado, do capítulo 1, Mudança, eu li por 2 ou 3 vezes, erradamente, sobre Seu Tomás. Seu Tomás da Bolandeira. Eu li bem assim, eu li Seu Tomás da Bandoleira. Bandoleira é uma coisa, bolandeira é outra coisa. Bandoleira é suporte, alça, suporte de couro. Por exemplo, para dar o suporte à espingarda, ao fuzil. Bandoleira. Bolandeira é peça de maquinário e ferramentaria de engenho, que serve para triturar coisas, triturar matérias-primas. São 2 coisas completamente diferentes. Então, o correto é Seu Tomás da Bolandeira. Que fique consignado e registrado esta errata. Que fique consignada e registrada esta errata. Vamos lá. Fabiano lembrou-se de Seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era o Seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: Seu Tomás, você mecê não regula. Para que tanto papel? Para que tanta cultura? Quando a desgraça chegar, Seu Tomás se estrepa todinho, igual aos outros. Igualzinho aos outros. Fabiano pensava, a desgraça vai vir e quem vai sobreviver é o mais forte, o mais resistente, o mais bruto. Portanto, isso era um escape para Fabiano. O orgulho do embrutecimento pelo lado da robustez. Eu sou robusto, então eu suporto qualquer circunstância. Virá a muito absoluta extrema pobreza, Seu Tomás da Bolandeira, o letrado, o culto, o que só sabe falar palavra bonita, vai morrer. Eu não, eu vou sobreviver. Então, Fabiano tinha orgulho do seu embrutecimento. Embrutecimento robusto, para ele robusto. Relerei. Lembrou-se Fabiano de Seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era Seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Aquele homem das palavras bonitas só quer saber de falar bonito. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: Seu Tomás, vós me não regula. Para que tanto papel? Para que tanta cultura? Para que tanto livro? Para que tanto jornal? Quando a desgraça chegar, todo mundo vai se fuder tudinho, igualzinho. Quando a desgraça chegar, Seu Tomás, todos nós nos estreparemos igualzinho. Quando a desgraça chegar, Seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros. Pois viera a seca e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí, mole. Talvez já tivesse dado o couro às varas. Talvez já tivesse dado o couro às varas. Que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Seu Tomás lê demais, fraco. Eu sou embrutecido. Sou burro, mas consigo sobreviver. Vejam a essência do ser de Fabiano. Um ser empobrecido espiritualmente falando e culturalmente falando, embrutecido e empobrecido. Rústico, rude. Seu Tomás não sobrevive com verão puxado. Certamente, aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. E Seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha. Virava-se para um lado e para outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos.
Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice, via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. A ordem das coisas tem de ser mantida. Seu Tomás da Bolandeira é culto, frágil, fraco, não sobrevive e não sobreviverá ao verão puxado. Eu sou bruto, burro e embrutecido. Sou empobrecido culturalmente, mas eu sobrevivo. Seu Tomás da Bolandeira não sobrevive às intempéries. Eu, Fabiano, sobrevivo. Tenho couro duro, couro de jacaré. Fabiano não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem. Estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia, era educado. Ele era educado com gente empobrecida e embrutecida culturalmente. Ele era muito educado com gente rude. Seu Tomás da Bolandeira. Esquisitice, um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim e para gritar com a gente. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro, esculachava Fabiano todinho. Era o esculacho pelo esculacho. Tudo estava em ordem na fazenda, mas era papel também do patrão esculachar o vaqueiro. Descompunha porque podia descompor, e Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente, jurava não emendar nada. Porque estava tudo em ordem. E o amo, o senhor, o patrão, só queria mostrar autoridade, gritar que era dono, gritar que era patrão, esculachar o vaqueiro para demonstrar que ele era patrão. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma coisa da fazenda, um instrumento de trabalho. Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo? Seres como eles, caminhantes desengonçados no deserto, poderiam ter algum luxo? Cambembes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria a planta verde. Arrepiou-se, chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Era sofrimento passado de geração para geração. Sofrimento intergeneracionalmente passados. Sofrimentos intergeneracionalmente passados de geração para geração. De bisavô para avô, para pai,
para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto. Sofrimento em muito extrema e absoluta pobreza. Sempre foi assim. Antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas, ele se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. A desgraça estava a caminho, talvez andasse perto, nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas, ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Se esperasse pela morte, daria no mesmo. Vaguear sem rumo e esperar pela morte, dá no mesmo. Que destino sofrido, que destino sofrido, que destino sofrido. Lembra a história dos hebreus, José do Egito e Moisés do Nilo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se, não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. O escape e fiapo de esperança de Fabiano. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu. Mais um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. Um homem, Fabiano. Olha as possibilidades de futuro vindo e Fabiano se enriquecendo espiritualmente falando. Sempre ali no fundo do empobrecimento e do embrutecimento de Fabiano, havia fiapos de esperança. Um homem, Fabiano, coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria o homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira e volta o desânimo e a desesperança. Cabra, governado pelos brancos. Quase uma reis, quase uma coisa na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos, que gerariam outros filhos também mais robustos ainda. Educação transmitida para viver em ambiente precário. É a educação transmitindo embrutecimento, empobrecimento, robustez para viver em ambiente de muito extrema e absoluta pobreza. Filhos robustos que gerariam outros filhos mais robustos ainda. Tudo seco em ordem. E o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira. Muito inteligente, muito culto, mas incapaz de sobreviver no deserto. Coitado! Para que lhe servira tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Não tinha robustez para enfrentar o deserto e um ambiente de muito e absoluta extrema pobreza. Seu Tomás da Bolandeira. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse em ordem, e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andaria certo?
Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, esperanças indo, esperanças voltando, desesperanças indo, desesperanças voltando. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andaria certo? E tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Seu Tomás da Bolandeira é que deveria ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham obrigação de comportar-se como gente da laia deles, embrutecidos. Relerei, porque é parágrafo importantíssimo. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito. Seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava arquejando, boca aberta. Àquela hora, sim, a Vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos. E chegamos ao capítulo 3, Cadeia. Terminarei este vídeo lendo um trecho muito importante do portal Guia do Estudante. Texto rico, trecho de texto muito importante para a gente seguir e avançar bem dentro do romance Vidas Secas. Graciliano Ramos. Atenção! Do portal Guia do Estudante. Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos, publicado em 1938. Esse romance retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pelas secas. A obra pertence à segunda fase modernista da literatura brasileira, conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época, obra-prima da literatura brasileira. Personagens: Fabiano, vaqueiro rude e lacônico, pouco se comunica. É o chefe da família dos retirantes. O nome do personagem já indica sua rusticidade e rudeza. O dicionário Aurélio traz que a palavra Fabiano indica e significa indivíduo inofensivo, quase em nada, um pobre diabo. Então a gente vê que o autor utiliza-se do significado do nome para trazer a essência do ser de Fabiano. Fabiano era um analfabeto, rude, embrutecido e empobrecido culturalmente. Sinhá Vitória, mulher de Fabiano, é um pouco mais dotada de conhecimentos do que o marido, pois ainda consegue, por meio de métodos rústicos, fazer contas. Humilde, seu maior sonho é ter uma cama igual ao seu Tomás da Bolandeira. Sinhá Vitória era rudimentar, semi-analfabeta, por assim dizer. Ela já se comunicava mais e exercia pensamentos. O menino mais velho e o menino mais novo, filhos do casal, por não terem o nome citado pelo narrador, propositadamente, os dois personagens acabam sendo caracterizados por causa dos pais. Essa falta de pessoalidade no tratamento é eloquente, pois batiza os garotos com a impessoalidade. O autor quer trazer essa impessoalidade na obra, no romance.
ao não dar nomes aos filhos do casal. Baleia, personagem curiosa, é a cadela da família que, no meio de personagens animalizadas, acaba por sofrer o processo inverso de humanização. Graciliano Ramos utiliza o método linguístico de antropomorfização. Ele dá formas humanas à baleia, que é um ser não humano, é um animal. Baleia, assim, demonstra um comportamento humano em muitas passagens, sobretudo no momento de sua morte. Seu Tomás da Bolandeira, por votar e ser alfabetizado. Estamos falando de um Brasil da década de 30, um Brasil completamente diferente do Brasil que temos hoje. Os analfabetos votavam. Seu Tomás da Bolandeira, por votar e ser alfabetizado, é o modelo de erudição, de homem culto e de conhecimento. Ele é muito diferente dos demais personagens. Por ter conhecimentos demais, não tem capacidade para sobreviver em ambiente hostil, de clima desértico. O Soldado Amarelo, antagonista mais direto de Fabiano, representa, assim como o fiscal da prefeitura e o dono da fazenda, o patrão, a opressão do poder econômico institucional. Bacana. Que texto legal, Vidas Secas. Estamos navegando bem no curso e percorrer desta obra. Maravilha. Para a gente fechar este vídeo, eu quero ler um poema de Brecht que está citado neste livro da professora Belmira Magalhães, livro que se chama A Particularidade Estética em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Bertold Brecht, que poeta! Vejam só. Que maravilha! Que maravilha! Deixe-me achar aqui. Oh, gente, será que eu vou conseguir achar? Achei! Maravilha! Atenção! Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. Desconfiai. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito, como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Nada é impossível de mudar. Leiamos, escrevamos e reflitamos. É isso. Viva a cultura, viva a literatura, viva a Escola de Campeões. Viva Graciliano Ramos, Vidas Secas. Década de 30 do século XX, 1938. Época de produção literária brasileira em efervescência. Cultura brasileira pulsava em efervescência na década de 30. Conversaremos sobre isso. Avancemos, amados da Escola de Campeões.